Cenográficos, não. Peraí. Mandar um link para você. Encerrar. Não tá, então. Não. Deixa eu mais pra cá. Acho que agora foi. Boa tarde a todos que estão presentes na live. Será que o som dá para ouvir? Se alguém puder comentar e dar um feedback. Boa tarde. Que a gente está tentando enquadrar os dois aqui, expositores. Se vocês puderem dar um feedback para nós de como está sendo a transmissão, a qualidade da transmissão, o som. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da prisão em flagrante, né? Um ato tão importante no inquérito, né? Policial e no processo penal em si, né? A prisão em flagrante, ela está prevista no nosso Código de Processo Penal e no seu artigo 302, né? O que seria o Código de Processo Penal para quem é leigo, né? Não sabe, né? O Código Penal seria o código onde são previstos os crimes, e o Código de Processo Penal, né? Onde está prevista a forma processual, cada ato que envolve, né, o processamento de um crime. Então, tudo começa pela prisão, no caso, né, em flagrante ou não. A prisão em flagrante é aquela prisão que ela é visível, é clara, é cristalina, não há nenhuma dúvida sobre a prisão, né? A gente fala não tem nenhuma dúvida, mas sempre tem. Depois a gente vai explanar no começo da exposição algumas formas de flagrante que deixam algumas dúvidas, mas ela é uma coisa visível, cristalina, que está pegando fogo, está aqui na ardência do crime, né? Então, quer dizer, está tudo começando naquele momento. O que acontece? O flagrante ocorre quando alguém está cometendo uma infração penal, por isso que a gente fala na ardência, no queimar, né, da situação. Então, exatamente no ato do crime. Então, quando a pessoa está cometendo o crime, logo após o cometimento do delito, ou depois do delito aconteceu e tudo mais, ela é pega com instrumentos do crime, tipo objetos, papéis. Vamos supor um crime de tráfico de entorpecentes, né? A pessoa não foi pega no ato, mas logo após o delito foram encontradas drogas semelhantes às que foram relatadas, né, com a pessoa. Então, isso daí também se torna flagrante. O flagrante também, gente, ele não é que nem o pessoal fala, tem que ser a duração dele é 24 horas após o delito. Não, não é isso. O flagrante acontece enquanto está durando o crime. Então, logo após o crime, e ele pode ter uma duração. Por exemplo, um sequestro, né? Ele é um crime que ele se protrai no tempo, ele continua por um certo tempo. Então, a pessoa pode ser pega em flagrante mais de 24 horas após o crime, porque um sequestro ele dura um longo tempo. Então, se ela for pega no ato do sequestro, ainda é flagrante, mesmo que tenha se passado 24 horas da comunicação do crime. Então é isso, estado de flagrância eu já falei aqui, né? Não tem prazo fixo. E por que o pessoal confunde muito esse negócio de 24 horas
após a comunicação do crime, porque após a comunicação do flagrante existe a audiência de custódia. A audiência de custódia ela não está prevista em lei, ela está prevista no CNJ. O CNJ fez essa previsão por quê? Porque existiam pactos internacionais, né? O que são pactos internacionais? Seriam tratados, convenções, acordos feitos entre países. E nesses acordos, onde o Brasil pertencia, foi criada a audiência de custódia. A audiência de custódia é feita 24 horas após a comunicação do delito, né, do flagrante delito, e ela serve para avaliar se o flagrante está em ordem ou não. Então, se o flagrante estiver em ordem, aí a prisão é mantida. Se o flagrante não estiver em ordem, tiver irregularidade, alguma coisa assim, aí a prisão é revogada e a pessoa é posta em liberdade. Então é muito importante a audiência de custódia. Hoje em dia, o Tribunal de Justiça de São Paulo não tem feito a custódia, mas tem comunicado e avaliado em 24 horas a prisão em flagrante de cada pessoa, através do quê? Da liberdade provisória, que é um outro instrumento que a gente vai falar mais para frente sobre isso em outras oportunidades. A audiência de custódia está prevista, né, na resolução 213 de 2015 do CNJ. Outra coisa muito importante, que a gente até deixou para falar mesmo, logo que a gente teve a ideia de fazer a live sobre prisão em flagrante, foi essa questão: qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Tá? Então, por exemplo, eu vi ocorrer um crime, alguém roubou um carro, furtou um carro, né? Roubou não, furtou um carro. Ah, eu tô vendo aquilo lá acontecer, eu posso dar voz de flagrante para aquela pessoa. Só que o fato tem que constituir crime e tem que ser flagrante. Então não pode sair dando voz de prisão para todo mundo. Não, tem que constituir flagrante, né, doutor? E tem que ser crime. Outra coisa, depois já vou passar para o doutor Jonathan, é sempre muito importante, não é fazer propaganda não, mas é sempre muito importante o acompanhamento de um advogado no flagrante, gente. Porque a gente vai ver agora os tipos de flagrante e tem alguns que podem ser até revogados pelo advogado, mas tem que ser pelo advogado, né? Por conta de alguns requisitos que faltam na prisão. Então, sempre é muito importante a assistência do advogado em qualquer ato processual, mas na prisão em flagrante é fundamental. Vou deixar para o Dr. Jonathan explanar agora os tipos de prisão em flagrante, tá, gente? Oi, inicialmente, antes de seguir aqui, a gente sempre esquece de se apresentar, né? O pessoal sempre pergunta se eu sou convidado ou se a doutora Fernanda é convidada da live, mas não, a gente é sócio aqui no escritório Ribeiro e Dantas e a gente aqui é daqui de Lindóia, né? A gente faz direito trabalhista, criminal, civil, contrato, essas coisas, né? Só para se apresentar, né? Porque muita gente tem dúvida sobre o que a gente faz, certo, né? Então, mais isso. Então, continuando, né, a explanação que a doutora Fernanda começou, a parte introdutória, o instituto, né, da prisão em flagrante, né, é um instituto, né, porque tem ali todas as regras, os princípios, né, já é bem ali condensado, né, e após a parte introdutória, né, convém falar das espécies de flagrante delito. As espécies de flagrante estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, que é o código que a doutora Fernanda já falou, né? E tem os incisos do 1
ao quarto, que traz as disposições, né, quais seriam espécies do flagrante e tal. Eu vou ler para vocês, né, o que diz o artigo 302. Considera-se flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, inciso 3º, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. E quarto, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. E tem para instrumentalizar melhor para vocês terem um entendimento, né, um exemplo que a gente fala também para todos, né, não só quem tem ensino jurídico, né, fez faculdade de direito, mas para outras pessoas também, né, que não entendem muito linguajar jurídico. Então, como a doutora Fernanda falou no início, o flagrante é o queimar, né? A situação de flagrância, a situação, o crime está queimando, visualize tipo pegando fogo bem na hora ali, está ardendo, né, em chamas. E o professor Rangel, em sua obra publicada de 2005, trouxe aqui uma parte que ele comenta no livro, né, doutrinário dele, que eu vou citar para vocês. Eu achei bem interessante, que é assim, inciso 1º, né? Inciso 1º está cometendo a infração penal, né? Então tem início com o fogo ardendo. Depois, o inciso 2º, acaba de cometê-la. Diminuição da chama, a chama vai diminuindo. Ou seja, crime, aquela flagrância está diminuindo, entendeu? Daí o inciso 3º, depois a fumaça deixada pela infração penal, né? Já acabou o fogo, só está a fumaça da infração, ou seja, o crime já está perdendo aquela situação de flagrância, né? E por último, que é o inciso 4º, termina com o encontro das cinzas, que é encontrado com os instrumentos do crime, armas, objetos, papéis, ou seja, é encontrado só a cinza, já acabou o fogo tudo. Mas, ou seja, apesar de estar fraquinho, só está cinza, ainda mesmo assim é considerado uma situação de flagrância, mas vai diminuindo. E eu achei interessante essa citação, né, feita pelo professor Rangel. Então vamos falar do que agora as espécies que é trazida pela doutrina, né? Eu citei as espécies trazidas pela lei, né, que é o artigo 302 do Código de Processo Penal. Agora vamos citar as espécies que a doutrina pelos estudiosos do direito penal, né, no caso, é isso que a gente fala, citação doutrinária, né, o que a doutrina diz. Vamos lá, começar pelo flagrante próprio, que seria o primeiro, né, que é o mais comum, acaba de cometê-la a infração, né, imediatamente, quando a gente é encontrado imediatamente, após ter cometido a infração penal, né. Então não tem muito o que falar, é flagrante próprio, perfeito, real, verdadeiro, chamado esse tipo de flagrante, né? Ali é o mais comum e mais fácil de ser identificado. O 2 é o flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Ocorre quando a gente conclui a infração penal ou é interrompido pela chegada de terceiros, mas sem ser preso no local do delito, pois consegue fugir, fazendo com que haja perseguição por parte da polícia, da vítima ou de qualquer do povo, né? Qualquer pessoa do povo, como já disse a doutora Fernanda, né? Qualquer um pode prender em flagrante delito, né? Uma pessoa.
exige, o flagrante impróprio exige a conjugação, né, de 3 fatores, quais sejam perseguição, né, cometimento da infração penal e situação que faça presumir autoria, ou seja, requisito de atividade, requisito temporal e requisito circunstancial. No 3, é o flagrante presumido, ficto ou assimilado. O agente é preso logo após, depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis, né, que façam presumir ser ele autor da infração. A lei não exige perseguição, como no citado anteriormente, né, não precisa ter aqueles 3 requisitos. E somente ele está com os objetos, né? Ele precisa estar com os objetos que façam presumir um indício ali de autoria, né? O 4 é o flagrante preparado ou provocado. Esse é bem interessante, esse tipo de flagrante, porque trata-se de crime impossível, né? É chamado de flagrante preparado ou provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo, né? Por obra do agente provocador, ou seja, existe ali um agente, ou seja, pode ser policial, geralmente é mais policial, né, que faz esse tipo de flagrante, né, as autoridades policiais. Ou seja, eles plantam algum artifício, algum objeto, pode ser, vamos dar o exemplo aqui de drogas, né? Coloca droga no carro de uma pessoa para fazer com que ela, né, seja provocado, né, doutora? Sim, ou um policial, né, vai à paisana para que a pessoa cometa o crime. Sim, então é crime impossível, né? Já existe decisão que não se pode ter esse crime de flagrante preparado, né? Porque existe uma súmula do STF que fala: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. É uma súmula, então, do Supremo Tribunal Federal. E no 5º, né, existe o flagrante esperado. O Mussi cita em sua obra quando não existe nenhum agente provocador, simplesmente chega a notícia para os agentes policiais, né, que o crime poderá ser cometido. Daí, dessa forma, os agentes policiais ficam na espera, né, de que ocorra o crime e ocorrendo eles vão, né, atrás do delito, no caso da pessoa, né? Acho que não tem mais nada interessante. Flagrante prorrogado. E o flagrante prorrogado. Flagrante prorrogado, também chamado protelado, retardado ou diferido, que é uma ação vigiada. Essa daí é muito comum na lei de drogas, que é a lei 11.343. Lei que trata das organizações criminosas, né? Também na lei que trata das organizações criminosas, né, que é a lei 12.850, e da lei de drogas, né, que é 11.343. Consiste por exemplo, tem lá um lugar que existe o tráfico de droga, daí é uma ação vigiada, né, chamada pela polícia. Os agentes policiais vão até o local e ficam esperando lá, né, o traficante vir, entregar a droga. Daí, assim, depois que eles dão ali a flagrância, né, o flagrante, né? Forjado, né? E por último, né, acho que é o 6º, né, doutor? Isso. Ajuda pela conta, é o flagrante forjado
fabricado, maquinado ou urdido, chamado pela doutrina, né? É aquele no qual o fato típico não foi praticado pelo suposto infrator, mas sim pela autoridade ou por particular, né? Já que todos podem fazer o flagrante, com a finalidade de incriminar falsamente, né? Trata-se de um ato absolutamente ilegal. O agente policial que pratica tal conduta responde criminalmente por abuso de autoridade, né? Ou denunciação caluniosa. Eu acho que essas são as espécies, né? As mais comuns, né? Na doutrina que falam, né? A gente deu um embasamento aqui bem, né, não tão profundo, né, para falar mais para todos do povo, como eu já disse, que não tem tanto conhecimento na área jurídica. Então essas são as espécies de flagrante, como a doutora Fernanda mesmo falou, sempre importante a presença de um advogado, porque sempre pode existir irregularidades, né, no flagrante, né, doutora? Isso é o mais importante, né? É o mais importante, né? A peça mais importante quando chega que o flagrante é sempre levado para a autoridade policial, no caso, delegacia de polícia, né? E daí lá o delegado vai ver se está em ordem o flagrante, daí vão ser analisadas essas espécies, como é que foi, se foi logo após, se foi com instrumento, se foi... tem todos esses requisitos, né? Então é muito importante um advogado que conhece ali bem a área jurídica, penal ali, para saber se existe alguma irregularidade que pode, né, tirar o estado de flagrância, né? E logo daí não existe daí a prisão da pessoa, né? O agente, né? Eu até ia fazer algumas considerações, doutor, lembrar o pessoal que é diferente, né, o flagrante prorrogado do forjado, né? O prorrogado, eles só ficam ali na espreita, né, para ver se a pessoa vai praticar o crime. Então esse não é passível de anulação, né? Sim. Agora, o forjado e o preparado, eles são passíveis de anulação, por quê? Porque eles foram induzidos e foram forjados mesmo, né? Foi maquiada a situação, né? A situação não existiu, foi preparado ali pro autor, Sim, né? Então, esses daí é passível de anulação. Agora, para se anular um flagrante, por isso que é sempre importante a presença do advogado, né? Sim, com certeza. É bem importante. Enfim, acho que tem mais algum apontamento sobre Eu acho que não, a gente podia passar para as perguntas, sobre né? o Instituto, né? Como a gente falou, a gente fez bem simplificado, né? Lógico que existe, é bem mais complexo se for estudar mais a fundo, né? Essa situação, mas a gente trouxe os casos mais que acontecem na prática cotidiana. Tem alguma pergunta? Quem quiser fazer alguma pergunta? Só fazendo os comentários aí que a gente responde. A gente agradece o comentário do Pedro Neto, né? Que falou muito boa a analogia dos estágios do fogo com o flagrante, né? Aí ele fez algumas outras considerações, a gente agradece a opinião, né? E realmente eu achei bem interessante, achei interessante também o da súmula, eu não sabia, né? Que existia essa súmula, já fui até anotando. Obrigada, sim, viu, doutor João? Porque como eu conversei com a doutora Fernanda agora há pouco, são essas espécies de flagrantes são bem parecidas às vezes, né? E confunde até a gente que está acostumado a lidar na área, né? E a analogia foi bem interessante, né? Porque ajuda a materializar melhor a situação, né? O fogo vai diminuindo, porém, apesar de ter cinza, existe vestígio, né? Existindo vestígio, há estado de flagrante. Lógico que não é aquele flagrante quando está a chama ardendo, né? Pegando um fogo mesmo. Mas é também um flagrante que ajuda a materializar bem, já que são bem parecidos as espécies, né? Sim. Agora,
Alguma pergunta? Não tem, né? Acho que sem perguntas, Sem né? pergunta. Você queria falar alguma coisa? Cortei. Eu só avisar, né, que nossa próxima live provavelmente será sobre audiência de custódia, audiência de custódia. Que também é um tema muito interessante, que o pessoal tem muita dúvida. Uhum. E é bem parecido também com o flagrante, né? Que geralmente depois do flagrante se vai, nos próximos atos depois do flagrante exatamente a audiência de custódia, que é a apresentação do preso para a autoridade judicial, né? O juiz. Sim. Então é bem pertinho aqui, né? São institutos perto, né? O Instituto da Prisão em Flagrante, o Instituto da Audiência de Custódia. Daí a gente divulga aqui o dia que será feito a live e a gente divulga o dia tudo certinho para quem quiser acompanhar. Lembrando que o vídeo aqui dessa live ficará gravado no meu canal do YouTube, para quem quiser assistir eventualmente, compartilhar para mais pessoas tomarem conhecimento, né? Que, querendo ou não, todo mundo está sujeito, né, a uma prisão em flagrante. E isso pode acontecer a qualquer momento, né? Sim. Que existe até o flagrante forjado, mesmo que você não esteja cometendo um crime, alguém pode forjar alguma situação para você ser preso. Então ninguém está livre disso aí. A gente agradece a participação de todos. Sim. A companhia de vocês, a atenção, e numa próxima a gente vai falar então sobre outros assuntos e vocês podem mandar, né, sugestões de temas também. Sim. Quem quiser também posteriormente fazer alguma pergunta no comentário embaixo no YouTube, eu sempre estou olhando, depois eu respondo também no comentário, né? Lógico que não é a mesma coisa do que a live, né? Mas eu respondo sim. Tá bom? A gente agradece então a todos. Vamos encerrar esta live. Boa tarde a todos e obrigado a quem nos assistiu. Tchau, gente. Muito obrigada.